Você passa anos acreditando que amadurecer significa ficar mais forte, mais inteligente, mais experiente ou mais independente. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Muitas pessoas envelhecem, mas nunca amadurecem. O tempo passa, os cabelos ficam brancos, as responsabilidades aumentam, mas por dentro continuam sendo governadas pelos mesmos medos, pelas mesmas feridas e pelos mesmos impulsos. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da vida. Porque amadurecer de verdade não acontece automaticamente. É um processo doloroso, silencioso e profundamente espiritual. A Bíblia mostra isso do começo ao fim. Deus nunca esteve interessado apenas em mudar as circunstâncias das pessoas. Ele sempre quis transformar o coração delas. E é justamente aqui que a maioria se perde. Elas querem que Deus mude a vida, mas resistem quando Ele começa a mudar quem elas são. Se você permanecer até o final deste vídeo, vai entender por que algumas pessoas vivem em constante crescimento enquanto outras parecem andar em círculos durante anos. E talvez você descubra que o maior obstáculo da sua vida nunca foram as pessoas ao seu redor, mas algo escondido dentro de você. Vivemos em uma geração que valoriza resultados rápidos. Todos querem crescimento imediato, sucesso imediato, felicidade imediata. Mas Deus trabalha de maneira completamente diferente. Enquanto o mundo mede crescimento pelo que aparece por fora, Deus mede crescimento pelo que acontece por dentro. Antes de entregar grandes responsabilidades, Ele desenvolve o caráter. Antes de abrir portas, Ele prepara o coração. Antes da promoção, existe o processo. Foi assim com José. Antes de governar o Egito, ele conheceu o poço, a escravidão, a injustiça e a prisão. Humanamente falando, tudo parecia atraso. Espiritualmente falando, tudo fazia parte da preparação. Se Deus tivesse colocado José no palácio antes de moldar seu caráter, talvez ele tivesse usado o poder para alimentar a vingança. Mas quando finalmente chegou ao lugar que Deus havia prometido, ele já era um homem diferente. O sofrimento havia arrancado o orgulho, a impulsividade e o desejo de revidar. O processo havia produzido maturidade. É exatamente isso que ninguém gosta de ouvir. Deus frequentemente usa aquilo que você deseja evitar para produzir aquilo que você sempre pediu. Você pede sabedoria, mas Deus permite desafios. Você pede paciência, mas encontra pessoas difíceis. Você pede força, mas enfrenta batalhas. Você pede fé, mas passa por momentos em que tudo parece silencioso, porque maturidade não nasce em ambientes confortáveis. Ela nasce quando a fé continua firme mesmo sem respostas imediatas. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Você olha para a sua vida e pensa que Deus esqueceu de você. Mas e se, na verdade, Ele estiver fazendo sua obra mais importante justamente neste momento? Porque a maior transformação nunca acontece primeiro na sua realidade. Ela começa dentro da sua mente e do seu coração. A Bíblia diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que amadurecer é aprender a pensar como Deus pensa. Mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário, uma criança reage. Um adulto maduro responde com sabedoria. Uma criança quer tudo agora. Um coração amadurecido entende que existe tempo para todas as coisas. Uma criança vive movida pelas emoções. Um discípulo maduro aprende a viver guiado pela verdade da palavra de Deus. É aqui que muitas pessoas confundem emoção com espiritualidade. Elas acreditam que estão próximas de Deus apenas quando sentem algo extraordinário. Mas maturidade espiritual significa permanecer obediente mesmo quando não existe nenhuma emoção intensa. Significa continuar orando quando parece que ninguém está ouvindo, continuar servindo quando ninguém reconhece, continuar sendo fiel quando seria muito mais fácil desistir. Olhe para Jesus. No jardim do Getsêmani, ele não queria passar pela dor.
Seu lado humano pediu que aquele cálice fosse afastado. Mas logo depois veio uma das frases mais maduras da história: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Esse é o verdadeiro retrato da maturidade cristã. Não é fazer apenas aquilo que agrada a você. É confiar que a vontade de Deus continua sendo perfeita mesmo quando ela exige renúncia. Existe outra verdade difícil de aceitar. Quanto mais você amadurece, menos necessidade sente de provar alguma coisa para as pessoas. Quem vive tentando convencer os outros sobre seu valor normalmente ainda depende da aprovação deles. Mas quem entende sua identidade em Deus encontra uma paz que nenhuma opinião humana consegue destruir. Jesus nunca precisou convencer ninguém de quem ele era. Sua identidade não dependia dos aplausos da multidão. Quando todos o seguiam, ele permanecia firme. Quando muitos o abandonaram, ele permaneceu firme da mesma maneira. Sua estabilidade vinha do Pai, não das circunstâncias. É por isso que amadurecer também significa aprender a perder, sim, perder. Perder discussões que não valem a pena. Perder oportunidades que afastariam você de Deus. Perder relacionamentos que impedem seu crescimento espiritual. Perder o orgulho, perder o desejo constante de ter razão. O mundo chama isso de fraqueza. O reino de Deus chama isso de sabedoria. Talvez uma das maiores provas de maturidade seja o perdão. Enquanto a imaturidade alimenta ressentimentos durante anos, a maturidade entende que guardar mágoa aprisiona muito mais quem carrega do que quem causou a dor. Isso não significa ignorar a injustiça nem fingir que nada aconteceu. Significa entregar a justiça nas mãos de Deus. José fez isso. Davi fez isso. Estevão fez isso enquanto era apedrejado. E Jesus fez isso na cruz quando disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Poucas pessoas entendem que amadurecer também significa aceitar que você não controla tudo. Nós gostamos da sensação de controle. Fazemos planos, criamos expectativas, imaginamos exatamente como nossa vida deveria acontecer. Mas Deus frequentemente quebra nossos planos para construir algo infinitamente melhor. O problema é que, durante esse processo, tudo parece confuso. Abraão esperou décadas pela promessa. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi foi ungido rei, mas precisou fugir durante anos antes de assumir o trono. Se eles julgassem Deus apenas pela velocidade das respostas, talvez tivessem desistido. Mas aprenderam algo que todo cristão maduro precisa aprender: Deus nunca está atrasado. Ele trabalha no tempo certo. Quanto mais você amadurece, mais percebe que nem toda porta aberta veio de Deus e nem toda porta fechada significa abandono. Algumas portas fechadas são livramentos disfarçados. Alguns atrasos evitam tragédias que você nunca chegou a conhecer. Algumas decepções impedem destruições muito maiores no futuro. Mas somente um coração amadurecido consegue agradecer por aquilo que ainda não entende. Existe também um detalhe que quase ninguém comenta. O amadurecimento espiritual torna você mais humilde, não mais orgulhoso. Quanto mais perto de Deus alguém realmente está, menos necessidade sente de parecer superior. Quem conhece profundamente a graça entende que tudo o que possui veio das mãos do Senhor. Não existe espaço para arrogância quando lembramos que fomos salvos pela misericórdia e não pelos nossos méritos. Talvez você tenha percebido que Deus está permitindo situações que desafiam exatamente as áreas onde você mais luta. Não é coincidência. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Cada desafio pode se tornar uma ferramenta de transformação. Cada lágrima pode fortalecer sua fé. Cada oração aparentemente sem resposta pode ensinar dependência. Cada espera pode construir perseverança. A pergunta nunca foi apenas: quando isso vai acabar? A pergunta correta é: o que Deus quer formar em mim durante esse processo? O mundo ensina que vencer é conquistar pessoas, dinheiro, fama e reconhecimento. A Bíblia mostra algo muito mais profundo. A verdadeira vitória acontece quando você vence a si mesmo,
quando aprende a controlar a língua, quando domina seus impulsos, quando escolhe amar mesmo sendo ferido, quando permanece fiel mesmo sendo ignorado, quando continua obedecendo mesmo sem entender. É interessante perceber que Jesus passou a maior parte de sua vida em silêncio. 30 anos de preparação para apenas 3 anos de ministério público. Isso revela uma verdade poderosa. Deus valoriza muito mais a preparação do que a exposição. Hoje muitos querem palco sem processo, influência sem caráter, autoridade sem obediência, mas Deus continua trabalhando como sempre trabalhou. Primeiro Ele molda, depois Ele envia. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse período invisível. Ninguém percebe seu esforço. Ninguém vê suas orações. Ninguém conhece suas lágrimas. Mas Deus vê e isso basta. Porque aquilo que é construído no secreto sustenta aquilo que será revelado em público. O caráter desenvolvido no silêncio suporta as responsabilidades que virão depois. No final das contas, amadurecer não significa nunca mais sentir medo. Significa confiar em Deus mesmo com medo. Não significa nunca mais errar. Significa aprender com os erros e permitir que Deus continue moldando sua vida. Não significa ter todas as respostas. Significa descansar sabendo que Deus já conhece o caminho inteiro, mesmo quando você consegue enxergar apenas o próximo passo. Talvez hoje Deus esteja falando exatamente com você. Talvez exista uma área da sua vida onde você ainda resiste ao processo. Talvez você esteja pedindo que Deus remova uma situação quando, na verdade, Ele deseja usar essa situação para transformar seu coração. Se isso faz sentido para você, não ignore essa oportunidade. Porque o maior milagre que Deus pode realizar nem sempre é mudar suas circunstâncias. Muitas vezes, o maior milagre é mudar você. E quando isso acontece, tudo começa a mudar também. Sua maneira de enxergar as pessoas muda. Sua forma de enfrentar problemas muda. Sua paz deixa de depender das circunstâncias. Sua esperança deixa de depender das notícias. Sua alegria deixa de depender da aprovação dos outros. Você finalmente entende que amadurecer não é perder a sensibilidade, mas fortalecer a confiança em Deus. Não é endurecer o coração, mas permitir que ele seja moldado pelo Espírito Santo todos os dias. Agora eu quero saber de você. Em qual área da sua vida Deus está trabalhando mais intensamente neste momento? Escreva nos comentários apenas uma palavra que represente esse processo: paciência, fé, perdão, coragem, obediência ou qualquer outra que descreva o que Deus está fazendo em você. Eu vou ler vários comentários. E se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que o verdadeiro amadurecimento não acontece quando tudo fica fácil, mas quando aprendemos a confiar em Deus em qualquer situação. Porque é nesse processo silencioso que Ele forma homens e mulheres capazes de viver os planos extraordinários que preparou desde o princípio.